Aí ele até ficou triste. Mas rapaz, será que eu não faço? Aí nisso, eu já tava desconfiada da gravidez. Aí você tem calma, né? Relaxa. Eu já tô grávida, tu nem sabe. Atos Podcast. Nosso propósito é fortalecer o corpo de Cristo. Graças e paz a todos, bem-vindos a mais um podcast Atos. Nesse dia estaremos aqui com os nossos irmãos Laio e Débora para falar a respeito do relacionamento deles, da vida com Cristo, do milagre que aconteceu, a Luna nasceu e eles vão dar um breve testemunho aqui a respeito disso. Vamos conversar, bater um papo santo e vamos poder crescer em Deus, na graça de Deus, e vamos servir esse testemunho como um crescimento para que pessoas que têm o mesmo desejo vejam que Deus opera ontem e hoje da mesma forma. Então, bem-vindo Laio, bem-vindo Débora, e vamos dar início para que vocês possam falar para o público a respeito desse início do relacionamento que onde vocês se conheceu. A gente se conheceu há um tempo, mas a gente tava sem se ver há um bom tempo. São dias sem se ver, né? Mas a gente tem uma certa amizade e por isso que eu convidei vocês para que a gente possa estar conversando e tá também levando, né, para que o povo conheça essa história e também seja uma fonte de inspiração, de fé, onde vocês estavam, onde vocês estão, para a glória de Deus. Então, se vocês puderem falar a respeito mais desse início do relacionamento, como foi, como vocês se conheceram, fica à vontade aí. Amém. Graças e paz a todos, né? É um prazer estar aqui, Flávio. A gente teve essa ocasião, né, de a gente se ver agora, já faz um bom tempo que a gente não se vê. Estava falando até de Cris também, né? A gente tá um bom tempo sem ver ela. E vamos embora. Falar o que Deus fez nas nossas vidas, a misericórdia dele, né? Tá um milagre aqui, ó, dormindo. Foi algo muito lindo na vida da gente, né? Era um desejo que a gente tinha e graças a Deus realizou. Amém. Então, eu me lembro que a gente conversando uma vez, vocês falaram que se conheceram quando era criança, né? Na verdade, na adolescência. Pronto. Criança ela também. Tem 8 anos de diferença, né, de idade. Isso. Mas assim... Criança não, peraí. Adolescente. Adolescente. Quando eu conheci lá, eu tinha 14 anos. Então, era uma criança, né? Uhum. Era uma adolescente, não era uma criança. Só que eu acho que devido a tantas coisas, né? Eu sempre fui... Isso, eu sempre fui, assim, muito adiantado na minha mente. Não sei se isso é uma virtude ou se era um defeito, mas sempre fui. Mas aí, quando a gente se conheceu, eu tinha 14 para fazer 15 anos. Era pouco tempo que tu fez 15, acho que A gente se conheceu através de um amigo em comum. Um menino que trabalhava na oficina dele, era amigo meu. E aí, através dessa amizade dele, a gente acabou se conhecendo. Foi um acaso. O menino não pegou o telefone dele para ligar para mim, aí ficou o meu número gravado no telefone dele. Aí depois acabou que eu retornei para ele, para saber quem era que tinha ligado. E aí acabou que lá eu atendeu. E a gente se conheceu ali, naquela ligação. E daí por diante a gente sempre se falava. Aí era na época que tinha Orkut e MSN, a galera de hoje não vai saber o que é isso. Já é outro nível. É Instagram, antigamente a gente não mandava um WhatsApp, era um SMS. Então a gente era namorado de SMS, a gente mandava um SMS e aí a gente foi começando a se conhecer, aí foi quando ele conheceu minha mãe, aí a gente foi, era aquele relacionamento que as pessoas não dão nada e acaba acontecendo tudo. Chegou até agora, né? Chegamos até aqui, com a graça de Deus. Ela falando isso aí, passou um filme, né? Só relembra, né? Como foi tudo. E por muito
muitas vezes a gente pensa que é uma besteira, é um detalhe, né? E foi Deus, né, nas nossas vidas, né? Tanto da parte da minha parte como da parte dela. Deus nos abençoou e hoje a gente somos muito felizes e a maior felicidade está aí, a prova aí, vamos aí, graças a Deus. E também nesse tempo que vocês se conheceram, vocês eram cristãos já? Não? Como era? A gente já tinha tido experiências, né? A gente estava afastado na época. Vou falar por mim, eu conheci o Evangelho, eu acho que eu tinha 16 para 17 anos, através de um amigo também, um amigo de infância. Ele me falou sobre uma célula que tinha numa casa, e aí ele me convidou, eu fui, e aí fui me adaptando ao pessoal, a comunhão ali, aí depois fui convidado para a igreja, fui. Com pouco tempo eu aceitei a Jesus Cristo e aí segui uma vida, né? E aí tive aquele momento de rebeldia e pela misericórdia, Deus teve misericórdia de mim e passei esse tempo e foi mais ou menos quando eu conheci ela. Eu estava num momento que não estava nos caminhos, mas a gente vê o cuidado de Deus, né? Mesmo nesse mundo que eu estava, Deus me mostrou ela, me apresentou ela e hoje a gente, graças a Deus, faz parte da ICP e a gente está muito feliz, tanto na igreja como no relacionamento. E também teve a parte de Débora, já como era? No meu caso, eu também estava afastado. Conheci o Evangelho, eu tinha 9 anos, através da minha avó. E sendo que na época eu fazia parte da igreja, que era assim, bem rigorosa, sabe? E na adolescência você sabe que você é curioso, quer ver as coisas e acaba me afastando. Também na minha casa só quem era cristã era eu, então assim não tinha um suporte, uma cobertura espiritual de pai, de mãe. Então assim, é bem difícil, né, pra você sozinho, mas assim, foi o que o Lama falou. A gente vê o cuidado de Deus até nesse momento, porque Ele preservou a minha vida e me levou para uma pessoa que tinha um pensamento parecido com o meu. Mesmo que a gente não estivesse vivendo ali a palavra, não estivesse vivendo um caminho, mas assim, era uma pessoa que tinha o mesmo tipo de pensamento. Então foi muito bom essa questão. Porque aí, do mesmo jeito que eu me envolvi com ele, eu poderia ter conhecido uma pessoa que não se simpatizasse com o Evangelho. Né? Mas graças a Deus, aí quando a gente voltou para o Senhor, a gente voltou junto. E isso foi muito bom, porque do mesmo jeito que Deus despertou no coração dele, despertou no meu. E aí foi quando a gente teve o resgate, eu digo que foi o momento do resgate mesmo. Que Deus pegou a gente assim e disse assim, venha embora, porque o tempo é esse. E foi muito bom, assim, eu sou muito grata ao Senhor por ter me resgatado. Imagina só, o cara não tivesse sido resgatado. É verdade. Porque o cara vai vivendo, às vezes acerta, às vezes erra, com Deus, e só. É verdade. Imagina como Esse momento aqui que a gente está nessa conversa, que a correria é tão grande na vida que a pessoa tem muitos detalhes que a pessoa não lembra, não presta atenção, e a gente, com essa conversa a gente vai lembrando, né? E o que poderia ter acontecido se não fizesse isso, se não fizesse aquilo, né? vai considerando algumas coisas. Como a gente falou aqui, a gente vai vendo o cuidado de Deus, né? A misericórdia dele, a paciência dele de nos guiar e nos botar pessoas nas nossas vidas para que a gente chegue à presença dele, né? E desse tempo pra cá, houve esse resgate, houve um tempo, né, de amadurecer, de crescer, de conhecer a Bíblia. E a pessoa vai tomando decisões diferentes daquilo que ia fazendo e vai vendo assim um encaixe do que é bom, do plano de Deus para a vida da pessoa. Porque senão o camarada fica até frustrado, né? Assim como o Débora falou na questão da rebeldia na adolescência, o camarada, mesmo velho, fica rebelde. Aí acaba se afastando. Só que a gente vai vendo esse cuidado e vai provando da misericórdia e do amor de Deus, né? Sim. Essa questão de amadurecimento é muito interessante, porque a gente vê
A gente vai... Eu já tô chegando na idade de ficar velho, que eu já tô me considerando velho. Eu fui 36, E aí... É 35. Não, diga assim, a questão do amadurecimento, né? Como citou essa posição aí. E a gente vai vendo que essa questão de amadurecimento, a idade influencia. Mas essa questão de ter que esperar a idade chegar não é uma regra. Eu falo por Débora, não é porque ela é minha esposa, nada não, mas eu sempre, mesmo ela quando era nova, eu sempre ela achei muito madura. E hoje a gente, às vezes, amizades que a gente tem, e a gente vê tanta imaturidade com pessoas bem mais velhas que ela, parece bem mais que o cara velha não em cresceu, né? relacionamento. E a gente fica tentando entender mesmo como é que o cara, a gente tem amigos da gente, ou conhecidos, ou vizinhos, ou do trabalho mesmo, dia a dia, né? Que a gente vai conhecendo pessoas, a gente vê testemunho de pessoas assim, com 40, 50 anos. E parece que tem 10, 15. Você fica, principalmente em relacionamento, né? Você vê muita imaturidade em relacionamento. Tanto em relacionamento como em igreja também. A gente vê muita imaturidade, gente que tem uma certa idade, tem uma certa tempo de crente, né? tempo de crente. Mas a gente vê que aí é onde vem aquela palavra, que o tempo de crente não determina a maturidade da pessoa. E é muito interessante essa frisar isso aí, né? Questão de maturidade. E a gente, lógico que eu vejo o seguinte, a gente está sempre a caminho de amadurecer mais, de se firmar mais, de ter mais pé no chão, isso em tudo, né? A gente não está perfeito. Não, A gente está em busca de sempre melhorar. Mas assim, a gente vê, eu falo, no caso dela aqui, né? Conheci ela muito nova, mas eu achei ela sempre muito madura, entendeu? Muito pé no chão, muito cabeça, principalmente para a idade dela. Lembrando que a gente tinha conversado, que vocês comentaram com minha esposa, com o Cris, que queria engravidar e tal, e não podia. Aí se vocês tiverem como explicar esse processo até chegar na gravidez, seria interessante. Até porque a gente teve uma experiência lá na casa de César, né? Sim. Eu ia até pedir para tu falar isso. Não, mas já tá certo. Já tá Porque certo. é crucial. Foi. A gente sempre teve esse desejo, né? Eu acredito que todo homem tem o desejo de ser pai, né? Ela também. E até meio que a gente fica aquela frustração, né? De nunca acontecer, de a gente esperar, tentar e ficava sempre naquela espera, principalmente a mulher, né? E isso passava pra mim também, né? Eita, será que agora eu tô? Será que agora vai? E foi se passando o tempo, né? A gente, como foi dito aqui, conheci Débora já faz um bom tempo, foi 11 anos, né? 11 anos, não, 12, faz 12 de relacionamento. A gente é péssimo de idade, tá vendo? Eu não cobro dele e não cobro de mim, porque a gente é ruim de idade. Ainda bem que é os dois. Se fosse só eu, tava ferrado. E aí, ficou nessa espera, né? De sempre acontecer e ficava aquela frustração. Só que a gente nunca perdeu a fé, que um dia ia acontecer, né? E aconteceu. Assim, desde quando a gente casou, eu nunca me preveni de forma alguma. A gente nunca usou nenhum método contraceptivo, nunca tomei anticoncepcional, nada. Eu não me dava com anticoncepcional, porque era eu tomar, eu passava mal, eu inchava, ficava com enxaqueca, muito enjoada. Eu sempre tinha, os colaterais em mim sempre eram muito fortes. E aí, logo quando a gente casou, eu descobri que tinha uma inflamação bem grande no útero. E essa inflamação muito grande, na época era por uma médica, e essa médica ela me direcionou a fazer um processo de queimagem, que é um processozinho lá, que é um tratamento que você tem que queimar as paredes do útero para nascer um novo tecido, porque aquele ferimento no útero ela não sarava, fazer tratamento não sarava. E aí a médica ela dizia sempre, ela falava assim, olha, é muito difícil você engravidar
você com essa inflamação. E você tem que tratar essa inflamação, porque se acontecer de você engravidar, você pode ter um aborto. E aí eu passei um bom tempo fazendo esse processo dessa inflamação. E aí também eu acabei descobrindo que eu tinha policisto nos 2 ovários. E geralmente o tratamento para policisto é com anticoncepcional. Sendo que eu não conseguia tomar anticoncepcional. Eu tentava fechar uma cartela, eu não conseguia fechar uma cartela. Então eu posso dizer que eu nunca cheguei a fazer um tratamento. E sabe aquilo que você chuta o pau da barraca, de eu tô cansada de estar em médico, de estar fazendo tratamento e doía. Eu cheguei a fazer biópsia 2 vezes, era horrível. E aí eu disse, eu tô cansada, não quero mais estar correndo atrás de médico. Tem aquele... Deixa pra lá. Eu fiquei bem revoltada. E aí, eu sempre tive desejo de ser mãe, sempre achei linda uma mulher grávida, sempre me imaginei amamentando, sempre idealizava muito. E aí, isso foi antes da pandemia, eu acredito. Antes da pandemia, eu já não estava mais indo para a médica, acho que já fazia alguns meses que eu não estava mais indo para a médica para fazer acompanhamento, nem nada. E a gente foi numa célula de um amigo nosso. E lá, Deus direcionou ao pastor Tarcísio, eu lembro do pastor Tarcísio? Ao pastor Tarcísio que estava ministrando num dia. Aí ele fez uma oração bem específica. E na época, quem estava lá também era Érica, que é Érica da nossa igreja. Acho que você não conhece não, Érica, não. Mas ela é lá da nossa igreja. E aí, eu lembro que ele disse assim, Érica, impõe as mãos sobre ela. E aí ela colocou a mão na minha barriga. E a oração que ele fez foi bem específica. Ele disse que toda a inflamação e toda a obstrução e tudo aquilo que estava impedindo o agir de Deus, de ser, da vontade de Deus acontecer, que estava sendo quebrado naquele momento. E eu, fiquei bem assim, amém, eu recebo, porque ninguém sabia. Era uma coisa que eu evitava conversar com as pessoas, porque às vezes tem gente que não entende. E piora mais que ajuda, né? Isso. E aí, às vezes, em vez de lhe tranquilizar, acaba lhe assustando mais ainda. E aí, eu disse, amém, eu recebo. E quando foi eu acho que mais ou menos um mês depois, foi mais ou menos um mês e pouquinho, eu disse, eu vou refazer meus exames, exame de rotina. E aí, fiz os exames, eu fiz a ultrassom para ver os ovários. E aí no primeiro exame, que é a citologia e colposcopia, que chamam, eu acredito que a maioria das mulheres vão saber, que é o exame que vê as paredes do útero. Aí a médica, tá limpinho o seu útero, não tem nada. Aí eu, tem certeza? Misericórdia. Tem certeza? Aí eu, sim, é porque foi algo que me pegou assim, de surpresa. Deu uma crise de João Batista em Débora. Eu só acredito bem. Você é o Messias, se não for, diga que eu vou atrás de outro, né? Meu Deus do céu, isso é uma misericórdia de Deus. Mas aí foi a forma de reagir. Eu disse, meu Deus, é sério, doutora? Ela, tá limpinho. Só tem certeza, tá olhando direito? Tá, minha filha, tá limpo o seu útero. E aí, a médica disse, né? Tá limpo sim seu útero. Aí eu disse, amém. Aí eu já saí lá maravilhada, né? Meu Deus do céu, tanto tratamento que eu fazia. Tanto tratamento que eu fazia e não dava certo. Deus me curou. E aí, quando foi... Depois, nesse mesmo dia, eu fui fazer o segundo exame, que era o da ultrassom, para ver os ovários. E aí, o médico que fez, ele disse assim, por que você está fazendo esse exame? Eu disse, não, doutor, porque é exame de rotina, eu já fui diagnosticada com ovário policístico e eu queria saber como é que tá. Aí, o ovário... Ele disse, não tem ovário policístico aqui não tem policístico no seu ovário. Aí eu, é sério, doutor? Novamente. Aí ele, é sério, o seu saúde tá muito bem, obrigada. E, inclusive você tá ovulando, viu? Aí ele até perguntou, você tem desejo de engravidar? Aí eu disse, tenho sim. Aí ele, então, é só trabalhar aí, porque você tá ovulando, viu? Eu disse, eu saí lá assim, meu Deus. Mas isso foi logo no início da pandemia, né? E a pandemia já faz o quê? 3 ou 4 anos? Foi 2020, né? 4 anos. 4 anos.
para você ver o tempo que passou, todo o processo. Eu recebi a cura, mas mesmo assim você ainda fica na expectativa, né? Aí você, não foi num mês você vai e faz um teste, aí o teste dá negativo, aí você fica naquela tristeza. Foi ou não foi? Aí trabalho psicológico, não é o momento Isso agora, levou, mas vai vir. Isso levou um tempo também, não foi? Levou, então não é o que eu digo. Depois da pandemia, foi quando eu fiz que eu recebi a oração, recebi a cura e fiz os exames. E depois, isso aí foi logo no iniciozinho da pandemia. Um pouco tempo depois, assim, um bom tempo depois é que eu Até eu lembro que teve um tempo que vocês foram ainda para um culto na igreja lá, na Rua Bahia. Sim. Tua mãe tal, que teve até uma oração também a respeito disso. Eu assim, Deus ele confirmava por onde a gente passava. Vários cultos, né? Antes de engravidar, eu me lembro. Passava, que teve esse culto. Fazia tempo, Foi antes desse. E por onde a gente passava, Deus ia confirmando, eu recebi diversas palavras. As pessoas, quando oravam, geralmente era oração direcionada para isso. Aí, assim, era uma coisa que eu tinha certeza, que eu sabia que ia acontecer. E sabia que era propósito de Deus. Sabia que Deus tinha um propósito com o nascimento dela. E foi lindo cuidar de Deus até chegar, até aqui, né? Até hoje, cuidar de Deus é lindo, mas foi lindo todo o processo. E assim, eu sou muito grata a Deus por ter vivido o que eu vivi, por ter gerado esse testemunho. E teve um detalhe também que eu acho que tu esqueceu. Aí depois que ela soube de tudo, que estava tudo certinho com ela, ela disse, não, então pode ser em mim. Deixa eu contar essa parte. Porque foi muito engraçado. Aí na época, aí um tempo depois, né, que quando voltou os cultos normal, que a gente pôde voltar a congregar, depois da pandemia, né, a gente ingressou na ICP. E aí, na ICP tava uma onda de fertilidade. Foi? Tava uma onda de fertilidade que as mulheres tudo engravidando. Aí eu disse, meu Deus do céu. E aí nisso tinha uma médica que acompanhava a maioria das mulheres da igreja. E aí eu fui, disse assim, vou procurar essa médica. E aí essa médica foi e disse assim, olha, com você tá tudo ok. Agora a gente tem que investigar o seu esposo. Porque assim, eu sempre tentei fazer a minha parte, né? Deus ele faz aquilo que a gente não pode fazer, mas aquilo que a gente pode fazer, a gente tem que correr atrás. E também não tem que ser negligente, né? Eu estava cuidando da minha saúde, preparando o terreno para receber a bênção. E aí ela disse assim, vamos investigar o seu esposo para ver também a quantidade de espermatozoide, se tem espermatozoide vivo, se ele realmente é fértil. E aí vamos lá, fazer o exame. Aí vai falar. Aí, antes disso, teve uma situação também que cooperava para que não acontecesse também. Eu sempre, eu tô gordinho assim, mas eu não sempre fui assim não, eu já fui atleta. Eu fazia um esporte ao qual eu usava um produto que atrapalhava também. E aí, eu não vou dizer que foi Deus que fez acontecer ou permitiu, mas aconteceu uma situação que eu sofri um acidente no esporte. E aí eu parei de tomar essa medicação. E aí foi mais ou menos nesse processo, né? Foi tudo nesse ciclo desse processo, de ter recebido a cura da parte dela e ter esse procedimento aí que eu passei também do acidente e tudo. E aí, quando a médica, ela estava sendo acompanhada pela médica, que ela pediu para fazer os exames da minha parte, do meu lado, aí eu fui, fiz o exame e a gente leigo, né? Porque normalmente quando a gente faz um exame que recebe, a gente quer entender o que está acontecendo ali. O que é que tem ali, né? E aí eu recebi o exame e não cheguei nem aí pro médico mostrar ela. Ia levar, não foi, Débora? Ia levar pra médica, pra ela ver. E aí a gente vai, tudo que a gente não entende vai pro Google, né? E bora ver o que é que tem, o que é que tá acontecendo aqui.
E lá eu não cheguei nem a levar esse exame. E aí quando a gente viu, na nossa visão, pelo que a gente pesquisou, era como se não existisse espermatozoide vivo. É porque assim, a gente pesquisou, no exame vem especificando bem direitinho a porcentagem de vivos, de mortos. E aí, na porcentagem de vivos que ele apresentou no exame, pelo que a gente pesquisou, não era o suficiente para que houvesse a fecundação, né? Não era possível. Tinha que ser uma quantidade acima, bem elevada do que ele apresentou no exame. Aí ele até ficou triste. Mas rapaz, será que eu não faço filho? Aí nisso, eu já estava desconfiada da gravidez. Aí eu disse, tem calma, relaxa. Eu já estou grávida, tu nem sabe. Só que eu também não sabia. E isso a gente viu o exame no domingo, não foi? No domingo de noite. A gente viu no domingo de noite. No domingo. Aí não, eu recebi no sábado. Foi, mas... Do sábado pro domingo. Eu peguei a gente recebeu no sábado, mas foi abrir o exame no domingo. E aí, quando foi na segunda, eu fiz o teste de gravidez e deu positivo. Não chegou nem aí para... Tá vendo? E ele passou a segunda, que eu vim contar, ele ia fazer a surpresa pra ele na segunda-feira de noite. Ele passou a segunda todinha triste. Pensando, eu vou fazer menino. Eu não paro de pensar. E aí, não chegou nem a levar para o médico. E aí Deus fez 2 milagres, né? Fez o milagre da minha parte e o milagre da parte dela. Uhum. E aí que tá o milagre, ela aí, acordada. Acordou no final para dar testemunho, tá vendo? Sal da igreja, papai. E dentro desse tempo que a gente conhece, e como a gente já comentou a respeito da maturidade, né, que foi citada aqui. Aí hoje, dentro desse tema, desse comentário que a gente fez, pode-se ver também essa estrutura familiar entre vocês que vem amadurecendo, né? E isso aí é também resultado da mudança no sentido de crescimento espiritual, claro, né? Até que, eu não sei até se vocês vão lembrar que teve uma certa vez que vocês faziam parte de uma igreja, que eu cheguei para vocês e disse, rapaz, sai daí, tá na hora de vocês aprender um caldo mais grosso. Não sei se vocês vão se lembrar. Eu disse, eu vou dizer, mas não tô chamando ninguém para cá não. Mas só que você está ali, tá muito ruim, rapaz, vai-se embora. Eu lembro. Aí, ali, acredito que até pela amizade, né, que a gente tinha, foi nesse sentido, para que houvesse, né, o amadurecimento de vocês. E uma coisa também que eu estava observando, e lembrando, né, aqui enquanto vocês falavam, toda vez que a gente passava por mudança, eu e Cris, né, até a gente comentou uma vez, toda vez que a gente vai se mudar de igreja para fazer alguma coisa, aí tá Débora lá junto. A gente começou a fazer evangelismo, aí tava todo mundo junto, aí a gente foi pra igreja. Aí agora, aqui também, né? Começando, e também tá também. Aí é engraçado que toda vez ocorre isso, né? E, pra glória de Deus, essa estrutura familiar, como é que vocês veem esse processo, no sentido bíblico, assim, na vida de vocês? Depois que tudo aconteceu, né? É tudo um processo, né? A gente vai, como eu te disse lá no início da nossa conversa aqui, vai passando um filme, né? É um processo, né? A vida espiritual da gente é um processo. E depois da família completa, como havia falado, muda completamente a visão. É como se foi dito. A gente vai a cada dia aprendendo, se fortalecendo. E a visão muda completamente, porque agora não é só mais eu, não é só mais ela. Somos nós 3. Tem mais um dependendo, né? E a gente quer passar essa... A gente, biblicamente, a gente tem essa responsabilidade, né? De passar Cristo para ela. Ensinar no caminho, né? O caminho começa pela gente, né? Começa dentro de casa, né? A estrutura está em casa. E a gente pensa muito nisso, né? A questão da vida espiritual dela também. Entendeu? Será que vai sair no... Um pouquinho. Porque
se ela começar a gritar mesmo, meu filho. Ai, menina, né? Enfim, aí botar uma música de fundo. Botou a musiquinha por baixo. Sim, era o que mesmo? A estrutura familiar, o crescimento espiritual depois da família, né? Isso aí. Uhum. Não, realmente, tanto a estrutura familiar como a estrutura da gente como pessoa muda totalmente. Todo o processo também que você passa, você vê como Deus ele vai tratando com você, vai lhe amadurecendo. É totalmente diferente, né? De você estar ali intercedendo por você e agora você tem que interceder por um segundo, né? A gente já intercedia, tinha um cuidado espiritual na nossa casa, com o nosso relacionamento. Uhum. Mas agora com o filho é totalmente diferente, assim. É algo que realmente requer que você entre num profundo. E é tão, assim, é maravilhoso. Ela realmente mudou muita coisa na gente. A nossa vida mudou muito, assim. Deus transformou muito a vida da gente através dela. E é um processo maravilhoso. Todos os dias a gente realmente sente o processo, né? E assim, cada fase que vai passando, a fase da gestação, até que vem a fase do nascimento, que é aquele processo, né, de mudança de vida. Mas Deus ele tem tratado muito comigo. Eu falo em particular mesmo, assim, como mulher, como esposa, como mãe. E Deus vem mostrando que realmente o chamado é esse, é para cuidar da minha casa, é para cuidar da minha família. Ainda que aconteça de futuramente, porque assim, para quem não conhece, para quem não me conhece, eu sou formada em educação física e eu trabalhava como personal. Eu tinha minhas clientes, tudo direitinho, e eu abdiquei totalmente da minha vida profissional para ser mãe. E assim, eu tenho vivido uma vida de realização. Não vou lhe dizer que não, porque realmente é verdade. Deus tem dado muito a gente, né? Deus ele tem provido de uma forma assim que a gente fica surpresa. Meu Deus, só o Senhor mesmo para fazer. Eu falo assim, não no sentido de financeiro, de alegria mesmo, né? De tudo, assim, de prover de tudo. Todas tudo, as é necessidades porque ele vem provendo. Provisão, prosperidade é em tudo, né? Não é só dinheiro, né? Sim, sim. Uma vez a gente vinha no carro, eu me lembrei agora, tu vai rir com isso. A gente vinha no carro, aí, acho que foi tu que falou, não lembro, sei que a gente comentou a respeito disso. Sabe que a gente tá sonhando? É tanta coisa boa, né? A gente tá sonhando aí. E também, Ele é maravilhoso. falando aqui agora, a gente deixou até escapar uma coisa, do acidente lá que tu teve antes, naquele tempo que cortou os coros dos pés e tudo. Minha filha teve o pior. Eu tive o pior, não foi esse justamente do... Foi. É porque pior assim, foi. olha, a gente não associa a Deus às coisas ruins que acontecem, né? Mas a gente sabe que em tudo existe um propósito. E às vezes assim, até pela questão do amadurecimento, a inconsequência, né, que o camarada colheita, teve. né? Às vezes você é uma colheita de, às vezes... Mas é justamente isso, que que Deus ele é tão bom e ele é tão misericordioso que até na situação ruim ele consegue transformar. E da situação ruim que foi quando aconteceu o acidente dele na bicicleta, que aí ele parou os suplementos, parou de tomar as coisas que ele tomava, aí mudou totalmente, né? É como se tivesse limpado o organismo. E a gente acredita, né, que realmente foi... Deus sabe todas as coisas. Foi tudo E ele na hora tava, certa. ele tava, tipo assim, ele tava muito focado na bicicleta e esquecendo das demais coisas. É como se fosse sossega aí, se aquieta um pouquinho. Sosseguei. Sossega um pouquinho. É porque vai Até hoje não achei o caminho da volta. Do ciclismo que eu falo. o crescimento no sentido do amadurecimento, Não, né? A pessoa vai mudando tudo, Já né? que a gente está tocando nesse assunto, né, dos acontecimentos e do amadurecimento, quando você está envolvido com alguma coisa que o ser humano tem muito disso, né? Ele, quando se envolve em alguma, seja um esporte ou que seja um relacionamento, uma pessoa, a gente vê isso nas pessoas, né? Isso deixa meio que você cego para outras coisas, até para a vida espiritual mesmo. Até o meu espiritual atrapalhava também, porque era obcecado pelo negócio. Era
bicicleta de manhã, de tarde, de noite. Aí aquela obsessão pelo esporte e acabou que Deus sabe de tudo, né? Foi tudo na hora certa, no momento certo. E a gente agradece a Deus por ter sido nesse momento agora, porque a gente não sabe. Se viesse, é porque foi Deus tinha permitido e ia dar certo. Mas assim, quando a gente vai olhar no contexto geral, se tivesse sido o nascimento de um filho há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente não sabe. Se fosse mesmo uma pandemia, né? A gente não sabe. A gente não sabe o que poderia ter acontecido. Mas Deus sabe de todas as coisas. Né? Até nisso a gente agradece e vê a mão de Deus até nesses mínimos detalhes. Né? Foi no momento certo, na idade certa, tudo aconteceu no momento perfeito. E a gente está curtindo muito essa vida de pai, mãe e família. É muito massa. É verdade, é muito bom. Então, como a gente já conversou um pouco, já trouxe alguns pontos, e se possível eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem não de estímulo, de motivação, mas uma mensagem de fé para as pessoas que estão assistindo, porque tem muita gente que passa por essa situação e às vezes até pende para um lado, pende para o outro, se desespera, tem casos até da pessoa ficar depressiva e por aí vai. Mas vocês passaram, né, no caso, por isso, e tiveram o resultado do milagre divino, né? Então, se possível, eu peço a vocês que deixem essa mensagem de fé para que essas pessoas também sejam alcançadas. Amém. Eu vou começar e a mensagem que eu deixo para você que está nos escutando, né? A principal coisa que a gente percebeu e que a gente viu que foi muito importante é colocar Deus na frente, colocar Deus em primeiro lugar, estar numa vida contrita com Ele. Não que a gente vê que tem gente que não vive uma vida com Deus e tem filho. Acontece também. Mas no caso da gente, a gente está falando por nossa experiência. A gente colocou Deus na frente, colocou nas mãos de Deus e teve fé. Inclusive a gente aprendeu até naquela época com vocês muito isso. Débora até hoje cita muito isso, assim, essa questão de orar, acreditar e esperar. Não, porque assim, às vezes a gente ora, tem fé, mas fica questionando, duvidando. Por que isso? Porque a Bíblia fala, né, que a gente não pode ser feito a onda do mar. Vai e volta, vai e volta. A gente tem que orar e pronto. Vai acontecer e agradecer e já enxergar, né, já ver o milagre acontecer. Então esse é um dos pontos. O segundo é ser fiel a Deus. É muito importante isso, né? A nossa vida como cristão, a gente ter a fidelidade com o Senhor, de estar nos caminhos dele, de ministrar a palavra dele através da nossa vida, dependendo da situação e do contexto. Cada um tem seu contexto, sua realidade, né? E sua forma de pregar. Quando se fala pregar, não é pregar no púlpito somente, né? É no trabalho, é em casa, né? É com as ações. Isso. E esperar e acreditar que acontece. Independente de seja em relacionamento em relação à espera de um filho, independente de qualquer milagre, eu acho que o ponto-chave é isso que Lai falou, né? É você saber entregar a Deus. Deus, ele se alegra em realizar o desejo do nosso coração. E principalmente quando está em concordância com a palavra. E no nosso caso, gerar um filho, a gente sabe que a família é um projeto de Deus. Então Deus, ele é o maior interessado em fazer com que a família cresça, com que ela seja abençoada. E você sempre apresentar na mão do Senhor, eu acho que é o principal. Você mostrar os seus projetos a Ele, dizer, Deus, aqui, eu tenho um desejo disso, eu sonho com isso, eu preciso disso. O Senhor pode me ajudar? Mostra ao Senhor. E orar para que aquilo aconteça e também se posicionar, né? Porque também não adianta você orar e você não se posicionar. Feito lá, eu estava dizendo assim, a gente tem que ter ações de fé, tem que ter atitudes de fé. Digamos que você está esperando uma cura. Então, se você está esperando uma cura, se comporte como uma pessoa que já é curada. Você sofre de algum mal.
Então, se comporte como uma pessoa que já se livrou desse mal, embora que você ainda não tenha se livrado. Mas a fé não é isso? É ter certeza daquilo que a gente espera, mesmo que aquilo que a gente quer não aconteça, mesmo que a gente ainda não esteja vendo. Então, eu acho que a fé é quem move o coração de Deus. Deus, ele não se move por choro, desespero, drama, por choro. Muito menos por reclamação. Isso. Pior ainda. A gente tem um louvor que são muito bonitos até, mas às vezes foge um pouco, né? Dizer que... Tá chorando, geme, chora, né? Chora para o Senhor, se derrama. É bom, gente, chorar para o Senhor. A gente tem que se derramar nos pés dele mesmo. Mas o que vai chamar a atenção de Deus é a nossa fé. Porque sem fé é impossível, né? Agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então, coloca a fé em prática. É um aconselhamento que eu dou para quem estiver passando o que estiver passando, estiver precisando o que estiver precisando. Coloca a fé em prática. Tá esperando um filho? Quer ter um filho? Então, já vai pensando no quarto, vai preparando o quarto da criança, vai preparando, vendo como é que você vai fazer para colocar o berço, vai comprando chupeta, mamadeira. Eu mesmo, essa questão de diagnóstico, eu vejo como se fosse uma corrente que prende o cara. E se o camarada ficar segurado por ela, o cara não sai do canto. Sim. E é como Débora falou, se comporte de acordo com o que você crê. Porque senão o camarada vai, não, você tem isso, aí então eu vou viver de acordo com aquilo. Tem muito a ver também com questão de você ser fiel no pouco, né? Às vezes você quer algo grande de Deus, mas em pequenos detalhes você não tem a atitude. Até no fato de reclamar, que é uma coisa pequena. Você não quando você, eu digo assim, olha, quando você reclama, você dá uns 2 passos para trás. Toda vez que você reclama, se a bênção estava aqui, em vez de avançar, retrocede. E ela vai para ali. Então, a reclamação, ela só tem muito isso na Bíblia, né? Quando fala em reclamação, vem logo na minha mente a passagem do povo no deserto. O negócio que era para ser 11 dias, passou 40 anos. E detalhe, não passou 40 anos, porque só quem entrou na Terra Prometida foram 2. Então, né? Para muitos, foi uma eternidade, nunca aconteceu. Né? E a gente, por conta de reclamação. Então, independente de, mesmo se a gente atingir aquele objetivo ou não, ser grato. Né? Deus sabe de tudo, é feito disso. Deus sabe de tudo. Deus sabe o porquê de todas as coisas e o momento certo de todas as coisas. Então, a gente nunca murmurar, independente se vai acontecer ou não, mas ter aquela certeza e ter a fé e como foi dito aqui, se comportar como se já tivesse acontecido. Amém. Então eu agradeço a vocês pelo tempo, né, pelo espaço, e que isso aqui sirva, né, como um testemunho, não de motivação, mas de fé, para que mude vidas, para que pessoas sejam alcançadas e cresçam em Cristo também, assim como vocês estão experimentando, né, desse crescimento hoje, pessoas possam experimentar e possam também viver realmente o Evangelho, né? O puro Evangelho, como Paulo cita nas cartas dele, e possa usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, obrigado, Deus abençoe. E eu queria só abrir um parênteses aqui bem rapidinho, para não esquecer, que primeiramente eu quero agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito e que eu sei que Ele ainda vai fazer. Agradecer a oportunidade que você nos deu, porque é um privilégio, né, falar dos milagres do Senhor na nossa vida, do que Ele tem feito. A gente tem que testemunhar mesmo o que Deus Ele faz na nossa vida. A bondade de Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso. E eu também quero agradecer muito a nossa família igreja, a nossa igreja CP, que é uma igreja que a gente tem muito carinho. Hoje a gente conseguiu crescer muito na fé. Eles realmente acolheram a gente de uma forma maravilhosa. E a gente não se vê mais longe daquele povo. A gente gosta de andar em bando mesmo. E é uma bênção. Quero agradecer aos pastores. São muitos pastores, mas não vou citar o nome porque são muitos. Mas eu quero agradecer o cuidado deles na nossa vida. Amém. Então, agradeço a todos e até a próxima, em nome de Jesus.